Alô, macramigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Liz, mentora de macramê, e te ensino tudo sobre essa arte incrível aqui no meu canal. Então, para você não ficar aí perdendo mais tempo, antes da gente ir para a videoaula, sugiro que você clique no botãozinho que está logo aqui embaixo para poder se inscrever e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana, combinado? Então agora sim, prepara suas linhas e vem comigo. Vamos começar pegando uma argola com 5 centímetros de diâmetro. Pega o primeiro cordão de algodão de 6 milímetros com 2 metros de comprimento, passa uma das pontinhas dele por dentro da argola, junta as duas pontas para deixar esse fio no meio. Feito isso, vamos trazer as duas pontas juntas pela parte de trás da argola no lado direito, passa pelo centro para frente, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Pega mais um cordão de algodão com 2 metros de comprimento e vamos repetir o mesmo processo. Traz a pontinha dele por dentro da argola, junta as duas pontas para deixar esse fio no meio certinho. Traz as duas pontas juntas pela parte de trás da argola no lado direito, passa pelo centro para frente e para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Agora vamos repetir o mesmo processo com mais 2 fios, mas fazendo o detalhe do nó de laçada de uma forma espelhada. Então, pega mais um cordão de algodão com 2 metros de comprimento, passa a pontinha dele por dentro da argola, junta as duas pontas desse fio para deixar ele no meio certinho. Agora vamos trazer as duas pontas juntas pelo lado esquerdo, passa por trás e pelo centro da argola, passa para frente e para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Pega mais um cordão de algodão com 2 metros de comprimento, passa a pontinha dele por dentro da argola, junta as duas pontas desse fio para deixar ele no meio certinho. Traz as duas pontas pelo lado esquerdo, passa por trás e pelo centro da argola, passa para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. E assim nós deixamos os nossos nós de laçada de uma forma espelhada. Para iniciar o trançado, vamos separar metade dos fios para cada lado. E com esses 4 fios que ficaram de um dos lados, nós vamos separar 2 para cada lado. Pega o primeiro fio do lado direito, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos 2 fios seguintes do lado esquerdo. Vem com ele por cima em direção ao lado direito, abraçando esses 2 fios do lado esquerdo e passa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Esse fio que fez o primeiro nó, nós vamos juntar com aquele outro fio do lado direito. E agora vamos pegar o primeiro fio do lado esquerdo, ele vai vir por cima do fio seguinte e por baixo dos 2 fios seguintes do lado direito. Vem com ele por cima em direção ao lado esquerdo, abraçando os 2 fios do lado direito e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Esse fio que fez o nó, nós vamos juntar com aquele outro fio do lado esquerdo. Pega novamente o primeiro fio do lado direito, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos 2 fios seguintes do lado esquerdo. Vem com ele por cima em direção ao lado direito, abraçando os 2 fios do lado esquerdo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Esse fio que fez o trançado, nós vamos juntar com aquele primeiro fio do lado direito. Pega novamente o primeiro fio do lado esquerdo, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos 2 fios seguintes do lado direito. Vem com ele por cima em direção ao lado esquerdo, abraçando os 2 fios do lado direito e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Esse fio que fez o trançado, nós vamos juntar com aquele primeiro fio do lado esquerdo. Pega novamente o primeiro fio do lado direito, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos 2 fios seguintes do lado esquerdo. Vem com ele por cima em direção ao lado direito, abraçando os 2 fios do lado esquerdo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Junta
esse fio que fez o nó com o primeiro fio do lado direito, pega novamente o primeiro fio do lado esquerdo, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos dois fios seguintes do lado direito, volta com ele por cima em direção ao lado esquerdo, abraçando os dois fios do lado direito e puxa ele por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio e junta com o primeiro fio do lado esquerdo. E continua repetindo o mesmo processo. Vai repetindo exatamente os mesmos passos até que o seu trançado complete aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Quando seu trançado já estiver em um tamanho suficiente, nós vamos fazer a parte para poder encaixar a madeira. Então, vamos juntar os 4 fios aqui na parte de baixo e medir aproximadamente 2 dedos de distância ali de onde finalizou o trançado. Pega um cordão de algodão de 3 milímetros com aproximadamente 40 centímetros e vamos fazer o nó escondido aqui. Então, deixa uma pontinha desse fio sobrando na parte de cima, faz uma alcinha com ele na parte de baixo e o restante do fio nós vamos enrolar ao redor de todos os outros. A cada volta, você vai ajustando mais esse fio para que o nó fique bem firme. Fiz um total de 5 voltas e a pontinha do fio que sobrou nós vamos trazer por dentro dessa alcinha que ficou na parte de baixo. E puxa a pontinha do fio que ficou sobrando na parte de cima, até que esse nozinho fique no meio de todo esse fio que a gente enrolou. E as duas pontas desse fio que sobraram, nós vamos cortar o mais rente possível. E quando você cortar, se ainda ficar um pedacinho do fio sobrando ali, é só colocar ele para dentro com a tesoura. Se você quiser deixar um detalhe a mais, é só fazer um nozinho simples na ponta de cada um desses fios. E aqui você tem a opção de cortar a pontinha restante desse fio o mais rente possível e passar uma gotinha de cola universal para artesanato para esse nozinho não se soltar, ou deixar um pedacinho sobrando e desfiar com a própria tesoura mesmo para deixar um detalhe a mais. Agora vamos repetir exatamente os mesmos passos com os fios do outro lado. Vamos começar separando 2 fios para cada lado, traz o primeiro fio do lado direito por cima do fio seguinte e por baixo dos 2 fios seguintes do lado esquerdo, volta com esse fio por cima em direção ao lado direito, abraçando os 2 fios do lado esquerdo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. E esse fio que fez o primeiro nó, nós vamos juntar com aquele primeiro fio do lado direito, pega o primeiro fio do lado esquerdo, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos 2 fios seguintes do lado direito, volta com ele por cima em direção ao lado esquerdo, abraçando os 2 fios do lado direito e puxa por dentro da alcinha que foi formada
formada com o próprio fio. Junta ele com o primeiro fio do lado esquerdo, pega novamente o primeiro fio da direita, ele vem por cima do fio seguinte, por baixo dos dois fios seguintes do lado esquerdo, volta com ele por cima em direção ao lado direito, abraçando os dois fios do lado esquerdo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Junta ele com o primeiro fio do lado direito e continua repetindo exatamente o mesmo processo. Continue repetindo exatamente os mesmos passos até o seu trançado completar aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Quando seu trançado já estiver com um tamanho suficiente, vamos fazer a parte para poder encaixar a madeirinha. E para poder ficar bem certinho com o outro lado, você pode juntar as duas partes do trançado para poder medir certinho. Então, vamos juntar os 4 fios aqui na parte de baixo, deixa aproximadamente 2 dedos de comprimento ali do final do trançado, pega mais um fio com aproximadamente 40 centímetros de comprimento e vamos fazer o nó escondido. Se você ficar com dúvidas em como fazer esse nó, já tem um tutorial focado apenas nele aqui no canal, vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. A pontinha restante desse fio nós vamos trazer por dentro da alcinha que ficou na parte de baixo e puxa a pontinha do fio que ficou sobrando na parte de cima até que esse nozinho fique escondido no meio de todo esse fio que a gente enrolou. Para fazer o acabamento, vamos cortar as duas pontinhas restantes desse fio o mais rente possível. E com as pontinhas restantes dos fios, nós vamos fazer um nozinho simples em cada uma delas. Então, aqui o meu trançado ficou com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. E o comprimento total até as pontas ficou com aproximadamente 34 centímetros de comprimento. E para poder utilizar é só pegar sua madeirinha, aqui eu estou utilizando um galho natural, mas você pode utilizar uma cavilha também. E aí é só encaixar ele nesses espacinhos que nós deixamos no final do trançado. E assim vai ficar o nosso suporte, que você pode utilizar para colocar toalha ou papel higiênico. Me conta nos comentários se você gostou e quando fizer o seu, lembra de me marcar lá no Instagram, que eu vou amar ver e compartilhar. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, que essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho e me incentivar a continuar trazendo mais videoaulas como essa aqui para você, sem contar que é rapidinho, né, gente? E você também vai ajudar esse vídeo a chegar até mais pessoas que precisam dele, beleza? Então tô te esperando na próxima videoaula. Beijinho, beijinho e até lá!